Fala, rapaziada ligada no canal Ave Mais, eu sou o Joel Silva e esse é o Acorda Vascaíno. Então, antes de ir para a opinião, eu peço para você deixar o like, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Atenção Vascaínos e, claro, o canal Ave Mais, que você está aqui me prestigiando, agradecendo muito a você. Hoje, domingo, dia 24 de novembro, dia que o Vasco vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. E antes de começar a falar de fato sobre esse jogo, eu vou dar um recado da Zé do Cash, plataforma 100% regulamentada pelo governo brasileiro. Divirta-se com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. O Zé do Cash é o melhor do jogo. Gatilhos de vantagem, 100% regulamentada e autorizada a operar no Brasil, sem rollover, saque instantâneo, melhores odds do mercado, suporte 24 horas e grupo de WhatsApp com premiações semanais. Esse é o Zé do Cash, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e, claro, também do canal Ave Mais. Bem, hoje, às 4 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que sempre foi uma pedra no sapato do Vasco. Eu costumo dizer isso e falava com raiva, sabe? Com rancor. Porque o Vasco não vencia o Corinthians desde o dia 13 de outubro de 2010. E por que eu lembro muito dessa data? Porque no dia 12 de outubro, a minha afilhada, Beatriz, estava nascendo. E desde então, o Vasco nunca mais venceu o Corinthians. Foi vencer no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando bateu o time paulista por 2-0 em São Januário. Entendo que isso foi uma maldição que foi quebrada. Porque se a gente parar a pensar que desde aquela vitória em 2010, o que aconteceu com o Vasco e o que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians foi campeão brasileiro, inclusive numa disputa com a gente. O Corinthians foi campeão da Libertadores passando pela gente. O Corinthians voltou a ser campeão brasileiro em 2015 e em 2017. E o Vasco, infelizmente, amargou aí rebaixamentos e, inclusive, nem conseguindo retornar à Série A, como aconteceu no ano de 2021. Então, eu penso que isso foi uma quebra da maldição. E o Vasco, esse ano, por mais que muita gente não acredite, está sim lutando por uma vaga na pré-Libertadores. E tem um ingrediente muito importante nesse jogo contra o Corinthians, que é o reencontro com o Ramon Dias. Ramon Dias, que fez um trabalho na média para baixo, se a gente for para pensar, cumpriu o seu objetivo, que foi evitar o Vasco de cair no ano passado, mas nesse ano, campanhas horríveis, tanto na Copa do Brasil, tanto que passado o Água Santa nos pênaltis, depois de estar vencendo por 2-0 e tomar uma virada e conseguir um empate Salvador nos minutos finais, e uma eliminação para o Nova Iguaçu quando ele disse: venha ao Maracanã, a gente vai passar. Então, eu acho que o Vasco tem uma oportunidade. Já quebrou a maldição lá atrás, né, no primeiro turno, e agora é dar uma resposta à altura. É aquele famoso tapa na cara com luva de pelica. O Vasco precisa dar uma resposta à altura do Ramon Dias. Porque eu vou lembrar da entrevista que ele deu ao GE na semana passada, na qual ele diz, sem ser perguntado, que o Corinthians é muito maior institucionalmente do que o Vasco. Pois bem, Ramon Dias, mas quem te deu a oportunidade quando você estava desempregado foi o Vasco. Quem te trouxe ao futebol brasileiro foi o Vasco. Quem fez você ter a oportunidade de dirigir o Corinthians foi o Vasco, num trabalho que você nem fez tão bem assim. E só foi contratado pelo Corinthians porque o Corinthians, assim como o Vasco, estava lutando para não cair. E assim como no Vasco, você teve um orçamento quase que ilimitado para contratar jogadores. Vamos lembrar, no ano passado, o Vasco trouxe o Paulinho, trouxe o Praxedes, trouxe o Verratti, contratou o Sebastião Ferreira, que você conhecia bem da seleção do Paraguai, né, que você tinha comandado ele. O Vasco trouxe o Payet, uma estrela internacional. E aí no Corinthians, o que você faz também? Contrata um monte de jogador. Depay, Carrijo, entre outros, né? Um Depay com salário astronômico. É um jogador holandês mais novo que o Payet.
né? Claro, numa forma bem melhor. E, naturalmente, com a quinta maior folha salarial do futebol brasileiro, ou a quarta, não sei bem qual é a que o Corinthians ocupa, você conseguiu fazer uma campanha. Uma campanha que foi só engrenar agora, com as 5 vitórias seguidas que você teve. Você foi eliminado da Copa do Brasil, você foi eliminado da Copa Sul-Americana com o próprio Corinthians, e vem, né, contar a historinha pro Vasco, falando que o Corinthians é maior institucionalmente. Tenho para mim que isso aí é muito para você salvar o seu emprego, né, Ramon Dias? Porque no Vasco, quando você evita o rebaixamento, você jogou isso contra a torcida, tirando o Vasco da sua bio no Instagram, causando um tumulto, um alvoroço. E no Corinthians você até disse que tem proposta da Arábia Saudita, né? Você sabe se vender, isso é fato. E eu não nego que você foi um grande jogador e um grande treinador também, com títulos importantíssimos, né? Com Libertadores pelo River Plate. Provavelmente deve ser o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do River Plate, um time que eu admiro bastante, um gigante sul-americano. Provavelmente entre os 5, com certeza, aqui do continente. Mas não precisava, né? Não precisava querer crescer através do Vasco. O Vasco que te processa, como você também processa o Vasco por conta de uma rescisão / demissão. O Vasco defende que você foi demitido, ou melhor, que você pediu demissão, e tem, inclusive, testemunhas que comprovam isso, ou que ajudam o Vasco a provar isso. Em contrapartida, você diz que foi demitido através das redes sociais. Bem, eu acho que é uma briga muito pequena. Amanhã o Vasco vai estar enfrentando o Corinthians, né? Já derrubou a maldição lá atrás, precisa vencer para se colocar novamente na briga pela Libertadores, para retomar a confiança, mas daria uma resposta à altura da sua ignorância futebolística, ao tratar o Vasco como inferior ao Corinthians. E não é porque esse canal é segmentado que a gente vai dizer que o Vasco é muito maior do que o Corinthians, mas não. O Vasco é maior e muito grande há mais tempo que o Corinthians, porque o Corinthians, e você deveria saber disso, Ramon, já que quis opinar, o Corinthians foi ganhar o seu primeiro Campeonato Brasileiro em 90. O Vasco já era bicampeão brasileiro, 74 e 89. O Corinthians foi ganhar a sua Libertadores em 2012. E o Vasco já tinha conquistado um Sul-Americano em 48, uma Libertadores em 98, uma Mercosul em 2000. Então, é claro, o Corinthians ele cresceu bastante nos últimos anos, conseguiu uma ascensão enquanto o Vasco viveu o seu pior momento. Mas grandeza não se mede apenas por títulos ou por tamanho de torcida, que a torcida do Corinthians também é uma grande torcida, mas se mede por história. E história, meu amigo, o Vasco é top 5 tranquilamente, quiçá top 3 do futebol brasileiro. Então, baixa a bolinha, Ramon Dias. E amanhã o Vasco, através dos seus jogadores, muitos deles que foram renegados por você enquanto você esteve no Vasco, como muitos meninos, o próprio João Vitor, que deu entrevista dizendo isso, né, que não entendia direito você e tal, que você tinha algumas panelinhas, esses jogadores poderão mostrar que você está errado. Ou, de certa forma, até uma vingançazinha. Mas, acima de tudo, o Rafael Paiva, que tem uma campanha semelhante à sua e vive um completo linchamento por conta do torcedor vascaíno, que eu, particularmente, não entendo. Eu entendo as críticas, só não entendo o linchamento. Então, Vasco, você, jogadores e comissão técnica, através do Rafael Paiva, essa vitória serviria para acabar com qualquer tipo de crise. Colocaria o Vasco de volta no rumo por uma vaga na Copa Libertadores e enterraria de vez a maldição que o Vasco, lá no primeiro turno, sob o comando do Rafael Paiva, conseguiu essa vitória, essa quebra do tabu. Mas agora vencer na Neoquímica Arena, local que o Vasco jamais venceu, seria ainda mais especial e daria uma resposta à altura ao Ramon Dias, que foi fanfarrão. Essa é a grande verdade. Valeu, rapaziada, esse é o Acorda Vascaíno de hoje. Peço para você mais uma vez deixar o like nesse vídeo, compartilhar também nos seus grupos de Instagram, WhatsApp, Facebook e também se inscrever no canal AV+, e claro, no canal Atenção Vascaínos. Forte abraço, um ótimo domingo para todo mundo.